fazer uma pequena recordação aqui. A maioria dos vestibulares gostam de usar esses temas aqui para poder dar a questão. Até a ITEC faz isso também. Veja bem, aqui nós temos fatores climáticos, ou fatores dos climas, elementos atmosféricos, ou elementos do clima. Latitude é a distância do Equador. Quanto mais eu me afasto do Equador, maior vai ficando a latitude. São os paralelos que marcam, vai até 90 graus. 0 grau no Equador, 90 graus polo. A latitude, conforme ela aumenta, a temperatura diminui, ou seja, conforme eu vou em direção aos polos, a temperatura vai diminuindo, não importa se é norte ou se é para o sul. A altitude, quanto mais eu vou em direção às nuvens, mais frio vai ficando. A altitude, montanha, ela está indo em direção às nuvens. As montanhas muito altas normalmente têm gelo eterno, ou seja, um lugar que está tão frio que a água congela, a neve eterna. Continentalidade. Daqui a pouco nós vamos entender isso aqui, numa outra ilustração abaixo. Marítimo, as regiões próximas do oceano, a temperatura são amenizadas, tanto a do inverno quanto a do verão, por causa da brisa marítima. Massas de ar são fatores do clima. Correntes marítimas, se ela é quente, ela provoca umidade. O lugar que é banhado por corrente marítima quente chove, e lugares que são correntes frias normalmente são secos. A maioria dos desertos quentes são tocados por correntes marítimas frias. Relevo são as formas da superfície terrestre, né? Planície, planalto, serra, depressão, montanha. E uma montanha pode barrar as massas de ar e não deixar a umidade passar. Então são fatores que interferem nesses elementos aqui. Então os fatores normalmente interferem nesses elementos: a temperatura, umidade, chuva, vento, pressão atmosférica. O principal elemento, na minha opinião, do clima é a radiação solar. O Sol manda energia, a Terra absorve essa energia e ela acontece a radiação de calor para a atmosfera. Então o ar quente que a gente vai falar, esse resultado aqui, a própria Terra aquece. Por que lá em cima é gelado? Porque o calor é gerado pela própria Terra. O que acontece? Conforme você vai subindo, esse calor vai diminuindo. As massas de ar estão em duas situações: alta pressão atmosférica, representada pela letra A azul, baixa pressão atmosférica, representada pela letra B de baixo, certo? As massas de ar só se movimentam de alta para baixa pressão, nunca o contrário, só de alta para baixa. Lugares que têm alta pressão o tempo todo não chove. Também é bom observar que costuma aparecer a letra H, representando alta pressão por conta do inglês. High significa alto, e aqui a letra L de low, baixo. Aqui nós vamos ver mais adiante células de circulação, massas de ar que formam células. Vamos ver como é que funciona uma célula. Vamos entender uma unidade para você entender as outras depois. Então isso aqui é uma célula de circulação da atmosfera. Então veja bem, frio corre atrás do calor, ou seja, a massa de ar está fria, ela vem aqui, chega aqui, ela aquece, sobe, esfria, desce e volta. Ela fica circulando. Esse movimento é aonde o ponto está mais quente, é que vai receber o ar mais frio, ele vai aquecer, subir e dar a volta e voltar de novo. Aqui é a célula do Equador, são duas células, a célula Hadley no norte e a de Hadley no sul. O que acontece? A massa de ar vem do trópico, vem em direção ao Equador, chega no Equador, sobe. São duas massas de ar quente que se encontram, estão cheias de umidade. É uma região que chove muito. A Amazônia fica no Equador. Por isso que lá estão os maiores rios da Terra e a maior floresta tropical do planeta. O lugar é quente e chove muito. Aqui estão as células Hadley ou célula de Hadley, que eu falei antes, aquela que vem para o Equador. Aqui a célula de Hadley do sul. Massa de ar quente vai até o Equador, as duas se encontram no Equador. Tem uma nuvenzinha aqui simbolizando chuva, e ela volta, fica circulando. É uma célula de circulação da atmosfera. Isso acontece o ano inteiro, que é a região mais quente do planeta. Aí nós temos a outra célula de média latitude aqui, de média latitude aqui. E aqui o que eu disse para você: high, de alta pressão, baixa pressão, low. Vamos entender melhor essas células mais adiante. Então tá aqui, desta vez em português: célula polar, célula de média latitude, célula de Hadley, as duas se encontram no Equador, célula de média latitude do sul, célula polar. Então tá lá, 1, 2, 3 aqui no sul, 3 no norte. Tá? Então tá aqui o desenho da célula, pacotes de massa de ar gigantes, claro. E aí aqui está a circulação, mostrando a circulação. Agora veja bem, o interessante é aqui, ó, a Terra gira nesse sentido. E o que acontece? O movimento dela faz com que a massa de ar ande nessa direção aqui, ó. Então é chamado de ventos alisos de nordeste,
é o mesmo ventos vindo do nordeste, ventos alísios de sudeste, ventos vindos de sudeste. Para quem está no Equador, né? Aí tem ventos do oeste, mas é isso aí. Coisinha simples. Aqui está o que eu disse sobre maritimidade e continentalidade. E quem mora perto do oceano, ser tão perto, nós recebemos essa influência aqui. Veja bem, o que acontece? Durante o dia, as massas de ar saem do oceano e vêm em direção ao continente e fica circulando durante o dia. Durante a noite, peço o contrário, ela sai do continente e vai para o oceano. Mas por que troca? Pelo seguinte, o frio corre atrás do calor. Então, durante o dia, quando o sol sai, o continente aquece primeiro do que a água demora para esquentar. Como aqui essa região está mais fria do que aqui, não está dizendo que está frio aqui, está mais frio do que aqui. O que acontece? O frio corre, o lugar mais frio, a massa de ar mais fria vai atrás da massa de ar mais quente. Então, os massas de ar vão em direção ao continente e circulam. Quando vem a noite, a Terra, continente, que aqueceu rapidamente, ela vai esfriar rapidamente, mas a água vai se manter quente. O que acontece? As massas de ar vão do lugar ponto mais frio para o ponto mais quente. Então, o ponto mais quente dessa vez é a água à noite. O que acontece? A massa de ar vai do continente para o oceano e fica circulando. Durante o dia, durante a noite. É o esqueminha da maritimidade e continentalidade. O que está perto do litoral tem aquela circulação que nós vimos antes. O que acontece? Aquela circulação lá, chamada brisa marítima, brisa continental, ela ameniza a maior temperatura e a menor. No verão não fica muito quente e no inverno não fica muito frio. Agora, quem está longe do oceano não recebe influência do oceano. O que vai acontecer? Aquece muito e no frio vai fazer bastante frio e diminuir a quantidade de chuva também. Que mostra, né, a diferença de temperatura, uma comparação, que é um esqueminha para você entender, entre as duas situações.